A gente vê tantas igrejas cheias de gente, mas de tantas pessoas que tem dentro da igreja também tem o que? A desunião, a falta de amor, do companheirismo. Aí quando vai olhar para as pessoas dentro da igreja, eu não falo com aquele irmão, não gosto daquele irmão. As pessoas já não aceitam uma repreensão, um conselho. Se o pastor vê se chama uma pessoa para corrigir ela de alguma coisa, ela já fica cara amarrada, dependendo do grau até a correção. Hoje é muito difícil você encontrar um pastor que chama a ovelha e vai corrigir ela, vai falar alguma coisa para ela, porque até o pastor tem medo de corrigir, né? Chamar a atenção de alguém e a pessoa ir embora da igreja ou sair da igreja. Porque o pastor, ele quer que eu mude. Não é o pastor que quer que a pessoa mude. Nós temos que mudar porque Jesus quer que nós mudamos. Aleluia. Nós temos que mudar, igreja. Às vezes a pessoa pensa, o pastor quer que eu mude. Não, o pastor quer que mude. É o Espírito Santo que quer mudar a gente. Enquanto nós fechamos a porta da mudança em nossa vida, eu sempre falo, não adianta a gente aceitar a igreja. Eu aceitei a igreja, eu aceitei o ambiente, eu aceitei as pessoas que estão ali. Eu aceitei até a palavra do pastor, porque o pastor prega que é legal, a palavra, poxa, a palavra de bênção, a palavra de me aviva o meu ego. Mas quando veio aquela palavra que é para o corrigimento, Deus usa o pastor, Deus usa o irmão da igreja, a pessoa se transforma inimigo da pessoa. Já diz que a pessoa quer se meter na vida, que o pastor não tem direito de se meter na vida dela, né? Aí a gente começa a conhecer as pessoas, igreja. E a gente começa a ver que a igreja está muito cheia de pessoas dentro delas, mas que essa igreja que vai levar, esse pastor que vai levar essa ovelha ao céu, às vezes a gente pode ver que ele tem tanta poucas pessoas para levar para o céu do que o quanto tem dentro da igreja. Mas a culpa é do pastor? Não. Às vezes tem muitos que já aceitaram. Eu não vou mais falar nada, não vou corrigir porque as pessoas não querem. Porque querem uma vida regada, né? Mas nós temos que saber uma coisa, igreja. Jesus nos chamou para levar as ovelhinhas dele para o céu. Aleluia. Nós vamos entregar as ovelhas na mão de Cristo. E se nós não chamar a atenção, se nós não corrigir, se nós não se preocuparmos, igreja, ela é espiosa, ela não gosta de ouvir, como é que a gente entrega essa ovelha na mão de Jesus no céu? Porque a palavra de Deus diz que a ovelha obediente, ela ouve a voz do pastor e obedece. A ovelha. Se é ovelha, a ovelha obedece. Veja lá, se senhor, pastor, eu entendo a posição do Senhor, eu vou melhorar, eu vou tentar melhorar, eu vou fazer de tudo para melhorar, porque eu sei. Se a Bíblia diz que Deus corrige o filho porque ama, eu sei que o Senhor está me corrigindo porque o Senhor me ama, porque o Senhor não quer me perder. E ao contrário, as pessoas se iram. E aí o pastor acaba entrando no caminho, das vezes, da corrupção, porque ele já deixa de chamar a atenção. Ele já viu as pessoas dentro da igreja já se comportando de maneira totalmente diferente do reino dos céus, e ele já, porque ele já caiu na fraqueza, no corromper de muitos que não aceitam, que se indignam. Ele cai no que, igreja? Se tornando às vezes até que é um homem de Deus, um bom homem de Deus, se acaba se tornando até um falso profeta. Porque o falso profeta, igreja, não é aquele que às vezes as pessoas veem, que entrega uma visão, uma revelação errada da carne. Não. O falso profeta é aquele que quando vê a ovelha errar, ele permite ela viver no erro.
Porque se a gente prega o evangelho da verdade, se a Bíblia diz que temos que exortar, e quando nós não exortamos, quando nós aceitamos, nós estamos o que? Pregando uma coisa que não vivemos, se tornamos o que? Falsos profetas. Porque a gente prega até não está na correção. Mas a hora que Jesus está de face a face com os discípulos, que Jesus vai para a correção, os pastores já não estão mais desse jeito, igreja. Às vezes as pessoas confundem muito falso profeta dentro da igreja, esperando alguém entrar com uma mentira, alguém entrar para caluniar, alguém para falar alguma coisa. Não, falso profeta é aquele que prega e não vive aquilo que prega. Ele vê errado, mas deixa errado. Ele vê que a ovelha está morrendo, mas deixa ela morrer. Ele vê que a ovelha está sofrendo, mas deixa ela sofrer. E Jesus ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Sabe por que tem muito crente e pouco cristão? Porque elas não conhecem a verdade. Tem muitos que creem, mas não se converteram a Cristo, não se entregaram totalmente para Cristo, igreja. Porque elas só vão se tornar servos e filhos de Deus quando verdadeiramente se converter no coração. Aleluia. Aceitar a palavra de Deus como ela é, sem tentar mexer dentro da Bíblia, para que a gente possa, igreja, viver no pecado, tentar tirar um versículo, tirar um acento, tirar um tio, mexer em alguma coisa, para que a gente possa achar ou dizer para as pessoas que Deus entende o meu pecado. Deus não entende pecado, igreja, porque Deus abomina pecado. Deus nunca vai entender pecado, porque Ele abomina pecado. E tem gente querendo que Deus aceite o pecado. Tem gente que diz: eu não mudo. Se não mudar, igreja, infelizmente, se eu disser: Senhor, eu não mudo, eu sou desse jeito, eu quero servir o Senhor desse jeito. Sim, igreja, na terra eu não posso fazer isso. Aqui na terra eu não posso viver do jeito que eu quero. Eu posso escolher a servir a Deus aqui do jeito que eu quero, mas servir a Deus eternamente, da glória de Deus, não, assim não. É do jeito que Ele quer, igreja. E só vai entrar na glória de Deus aqueles que estiverem aqui na terra do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer, igreja. Do jeito que Ele domina o coração, do jeito que Ele domina a mente. Aleluia. Aqueles que faz a vontade dele do jeito que Ele quer. Não é eu fazer a vontade de Deus do jeito que eu quero. É muito fácil eu servir a Deus da minha forma, muito fácil servir a Deus da minha maneira. Eu escolhi o meu jeito para servir a Deus, igreja. E a gente não pode cair dessa astúcia satânica, aonde fala aqui em João, 1 João capítulo 4, né? Que Paulo estava preocupado com isso, os falsos profetas, homens cairiam no fracasso, cairiam no fracasso de deixar a igreja, cair também na desgraça, no fracasso, de não entender o evangelho de